Neste vídeo, eu vou te explicar como você pode ter o seu filho educado, responsável e obediente, aprendendo a lidar com as birras e os comportamentos difíceis, sem perder a paciência. Tudo isso é completamente possível através do método Girassol, o método que eu desenvolvi e que aplico com dezenas de crianças. Então, se você é mãe e está cansada de ter que repetir 10 vezes a mesma coisa para que seu filho saia das telas, vá para o banho, junte os brinquedos, entre muitas outras situações desafiadoras, e além disso, ainda conseguir o respeito do seu filho sem precisar gritar, castigar ou ameaçar, se você quer melhorar os comportamentos e as atitudes do seu filho, assista esse vídeo com atenção até o final, que eu vou te contar todos os detalhes de como colocar em prática ainda hoje o método Girassol. Eu vou te dizer algo, você tem um grande trabalho a fazer e tem uma pequena janela para resolver essa situação, porque eles crescem muito rápido e a personalidade dessa criança está sendo formada e estará completamente formada nos próximos anos. Mas o que eu vou te trazer aqui, será que é verdade? Será que realmente funciona? Dá uma olhada aqui no que essas mães que estão utilizando o método Girassol em suas casas têm a dizer. Oi, meu nome é Fran, sou mãe de 3 meninas lindas e conheci a Gi quando a minha bebê chegou. Com a chegada dela, a minha filha do meio começou a ter um comportamento que nunca tinha tido antes. E eu me vi meio sem saber como agir, Sem saber o que fazer. Através do curso, eu aprendi que o meu comportamento vai influenciar e muito no comportamento das minhas filhas. Estou desenvolvendo a habilidade de manter a calma, sendo firme e gentil ao mesmo tempo. Uma coisa que parecia simplesmente impossível. Hoje, eu não preciso mais falar 1000 vezes a mesma coisa, Construímos juntos uma rotina que realmente funciona. E com isso, eu consigo ter um tempo para mim. Se você ainda está em dúvida se o curso é para você, o que eu posso te dizer é que vale muito a pena. A Gi é muito atenciosa e utiliza exemplos reais, sem falar que traz ideias muito práticas que você consegue aplicar. Enfim, mudou muito a forma de eu me relacionar com as meninas. Eu só tenho a agradecer a Gi. Essas foram as mensagens de algumas das mães que estão colocando em prática esse método que eu desenvolvi e tendo ótimos resultados com os seus filhos, tanto em casa quanto na escola, no parquinho, na casa dos colegas e em tantos outros lugares. Método esse que eu vou te mostrar em detalhes nos próximos minutos. Então, se você quer aprender técnicas que realmente funcionam para você colocar em prática ainda hoje, nos momentos de birra, gritos e choros de forma imediata, e além disso, ter mais paciência com o seu filho, deixando de explodir e acabar se sentindo culpada depois, fica comigo até o final desse vídeo. Depois de alguns anos trabalhando com as crianças e consequentemente com as mães, eu percebi que a grande dificuldade das mães é de se sentirem prontas para lidar com cada novo comportamento da criança, sabe? Eu costumo dizer no consultório que nenhuma criança vem com um manual de instrução. Então, como que esses pais poderiam se sentir preparados se não tiveram nenhum tipo de treinamento? Até hoje, em todos esses anos trabalhando na área infantil, eu não conheci nenhuma mãe que alegasse sentir prazer ou satisfação pessoal em gritar, ameaçar ou castigar os seus filhos. Muito pelo contrário. Todas, sem exceção, sempre desejaram dar uma educação respeitosa, uma educação que leva em consideração o que a criança sente e pensa. No entanto, no dia a dia, com as cobranças do trabalho, da família e da sociedade em geral, elas se veem perdidas, sem saber o que fazer e como fazer. Olha só, basta ficarmos um pouquinho ali nas redes sociais que nós encontramos todos os tipos de informações. Uns dizem que se você for mole com a criança, ela irá crescer mal educada. Outros dizem que se você for muito firme com o seu filho, ele não vai gostar de você não. Mas e aí, no meio dessa overdose de informações desencontradas, o que fazer? Depois de ver tudo isso, todo esse achismo, foi que eu me aprofundei nos estudos científicos, descobrindo o que a ciência já comprovou sobre o desenvolvimento das nossas crianças. E foi aí que cada vez estudei mais e mais sobre o assunto. Comecei a colocar em prática então, e além de testar em casa,
também passei a ensinar os pais, os meus pacientes, a aplicar o que eu hoje chamo de método Girassol de educação emocional. Depois de ver os resultados que os pais conseguiam com os meus pacientes sozinhos, em casa, eu entendi que isso precisava ir além das 4 paredes do consultório, sabe? E ensinar isso para o máximo de mães que estão buscando aprender a lidar com as birras e os comportamentos difíceis. Tudo isso sem explodir. Por isso que agora eu vou te ensinar e você poderá colocar em prática a técnica A-E-I-O-U a partir de agora. Vamos lá? Mas afinal, o que significa A-E-I-O-U? Por que essas vogais? A-E-I-O-U é um método simples e eficaz. Inclusive, eu escolhi este nome para que você possa memorizar o que significa cada um desses passos. Antes de dizer como você pode aplicar, eu quero que você imagine uma situação comigo. Imagine que alguém te convidou para ir no shopping, na sua loja preferida. Ah, e um detalhe, amanhã é o seu aniversário. Nessa hora, você se enche de expectativa. Afinal, te convidaram para ir na sua loja preferida na véspera do seu aniversário. A questão é que chegando lá, você além de não ganhar nada, ainda precisa ajudar a escolher um presente para outra pessoa. Não sei você, mas eu ficaria um pouquinho chateada. Você concorda comigo que se essa pessoa tivesse pelo menos te avisado antes de vocês irem no shopping que vocês comprariam um presente para outra pessoa, poderia ter evitado grande parte dessa frustração? Com a criança, não é muito diferente não. Muitas vezes a gente espera que a criança entenda algo que nós mesmos teríamos dificuldade para entender. Por isso, o primeiro passo dessa técnica se chama antecipação. Tudo que é avisado com antecedência tem menores chances de gerar uma surpresa desagradável. Por isso é tão importante avisar a criança tudo o que você sabe que irá acontecer antes que aconteça. Um prato cheio para a ansiedade é não ter previsão e muitas vezes a criança explode porque ela se sente ansiosa. E agora colocando uma situação no contexto da criança, imagina que vocês têm um aniversário do priminho para ir. E vocês precisam ir no shopping comprar um presente. Agora pensa comigo, loja de brinquedos no shopping com criança, você concorda comigo que é bem difícil, né? Digamos que vocês precisam ir lá e você quer levar o seu filho para fazer isso juntos, o que você vai fazer? Antes de sair de casa, quando vocês estiverem se arrumando para sair, você vai se abaixar na altura dele, olhar em seus olhos ali, conversando com ele como um diálogo mesmo, sem ser uma pressão. Mas vai falar assim, filho, a gente vai lá comprar presente, né, do seu priminho, que é o aniversário dele, e eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, né, porque lá eu vou ver coisas que eu vou querer comprar, né, no shopping tem muita coisa legal, mas a gente tá indo para comprar apenas o presente dele, então eu não quero gastar mais com nada. Você me ajuda a conseguir cumprir com esse desafio de comprar apenas o presente dele e vir embora? Então, veja o que você está fazendo aqui. Você está chamando a atenção dele, você está pedindo a colaboração dele e está fazendo um desafio. Depois, quando vocês estiverem lá no shopping, vai ser muito mais fácil, porque você vai relembrar o desafio e você vai pedir a colaboração dele. Então, sempre lembre, o primeiro passo é a antecipação, letra A. O segundo passo é a letra E, de escutar. Vamos voltar lá para o exemplo do shopping. Imagina que você ficou triste, se sentiu frustrada e daí quando você demonstrou que não gostou, que ficou chateada, a pessoa simplesmente ignorou você ou disse que o que você estava fazendo era frescura, que não era para tanto, que você tem que aprender que nem tudo gira em torno do seu umbigo. Sejamos sinceras, isso é ainda mais frustrante. Nesta hora, o que você mais gostaria seria de ser ouvida, sem julgamentos. Por isso, o segundo passo é escutar a criança. E agora, junto com o segundo passo, também está o terceiro, que é o imaginar. E eu vou te falar desses dois juntos, porque os dois elementos juntos formam uma palavra tão bonita que chamamos de empatia. Imaginar vem depois de escutar, porque você precisa escutar para poder imaginar e então poder se colocar no lugar da criança, em como seria estar na pele dela. E aqui nós temos algo a acrescentar. Você talvez não esboçaria nenhuma reação, mesmo se sentindo frustrada. Isso porque você tem maturidade. Eu costumo dizer que nós, adultos, temos um filtro que a criança ainda não tem. Por isso, ela sente e se expressa, sem passar por esse filtro. Portanto, quando ela se frustra,
se expressa e você ignora ou invalida o que ela está sentindo, dizendo coisas como: nossa, não precisa de tudo isso. Você precisa entender. Ou ainda, é por isso que eu não te trago aqui. O que você ensina para a criança é que é proibido se expressar ou sentir. Então, recapitulando. Primeiramente, nós iremos antecipar. Depois, iremos escutar mais imaginar, que é uma escuta intencional. Ou seja, não é escutar como simples tá bom, aham, cumprindo o protocolo, mas uma escuta interessada, a fim de ajudar, de acolher. Agora, o próximo passo é orientar. Mas não é uma simples orientação. E é aqui que muitos pais se perdem. No passo anterior, escuta mais imaginação, muitos acham que é ceder, que faremos o que a criança quer, seguindo para uma educação permissiva, o que na verdade é totalmente o contrário. Tanto que eu vou te ensinar a orientar a partir de comandos agora. Imagine que o seu filho, na situação do shopping, sendo uma criança que entrou numa loja de brinquedos e não ganhou nada, ele ficou frustrado e se expressou, claro. Você escutou, imaginou como que ele deveria estar se sentindo e acolheu através de uma escuta intencional. Agora você vai orientar, direcionar. O que você precisa entender é que o seu filho continua frustrado. O fato de você ter acolhido ele não quer dizer que a vontade passou. Ele continua querendo o brinquedo. E o que você irá fazer agora fará toda a diferença. Nesse momento, tá baixando na altura dele ali, olhando em seus olhos, você vai dizer assim: filho, eu entendo que você gostou desse brinquedo. E ele é realmente muito legal. E hoje nós viemos comprar o presente para o seu priminho. Lembra que nós conversamos em casa sobre isso? Que você iria me ajudar a escolher o brinquedo para o seu primo? E aí, muito provavelmente, ele vai dizer: mas eu queria esse brinquedo para mim. E então, você novamente, de maneira calma, vai dizer: eu entendo que você gostaria muito de levar esse brinquedo hoje. E hoje, nós viemos comprar apenas o que já foi combinado. O que você prefere? Anotar este brinquedo na nossa lista de desejos ou tirar uma foto para guardar ela lá? Perceba, eu não falei mas, eu usei o e. Por quê? Porque o mas invalida tudo que veio antes da frase. É como se você ignorasse o que veio antes. Já o e é um elo. Ele liga o que vem antes e o que vem depois. Parece uma mudança irrelevante, mas isso faz toda a diferença. Outra coisa que você pode perceber foi que eu não mandei simplesmente guardar, mas eu orientei, eu direcionei o que ele pode fazer ao guardar, como anotar ou tirar foto, para que mude o foco naquele momento. E por último, mas não menos importante, a letra U é de uhul. Isso mesmo, você não entendeu errado. Quando eu estava pensando nesse método, a estratégia se chama reforçar. Porém, o uhul é tão mais significativo, gratificante, concorda comigo? É uma comemoração, é como se você estivesse falando parabéns, é isso mesmo. Portanto, o último passo é chegar em casa e enaltecer, enfatizar, dar palco para o comportamento desejado. Sabe, nós temos o péssimo hábito de dar palco para o que não deu certo. Como, por exemplo, você não se comportou hoje, foi muito feio o que você fez, hein? Ou então, nossa, eu precisei chamar sua atenção 1000 vezes, como foi chato. Quando fazemos isso, direcionamos a atenção para este tipo de comportamento, quando na verdade deveríamos fazer justamente o contrário. Sendo assim, esta é a hora de dizer para o seu filho: foi muito bom poder contar com você hoje. Mesmo que você tenha sentido dificuldade, você honrou com a sua palavra, com o nosso combinado. E eu sei que eu posso confiar em você. Nessas simples palavras, você está ensinando muito mais do que apenas não fazer birra, mas está ensinando sobre compromisso, sobre colaboração, caráter e educação. Veja, eu falei um pouco antes, mesmo que você tenha sentido dificuldade, isso quer dizer que nem sempre seu filho vai colaborar logo de primeira. Muitas vezes será difícil, mas siga o método. Faça todos os passos sempre. Até porque, pensa comigo, foram anos agindo de uma maneira diferente. Não será em um dia que ele irá mudar, nem você. Tenha paciência com você, com ele e confie no processo. As nossas crianças são como sementes. Inclusive, eu quero que você imagine que essa semente aqui carrega com ela um enorme potencial de que ela irá se desenvolver e se tornará uma linda flor. Vamos lá, vamos pensar em quais elementos essa semente precisa para se tornar uma linda flor.
Ela precisa de terra boa, precisa de nutrientes, água limpa, um ambiente arejado, precisa de sol e tudo isso nas quantidades ideais para ela. Precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. Ela demanda tempo também. Você concorda comigo que se eu não cuidar dessa semente, se eu não fornecer a ela tudo que ela precisa, eu não posso apenas esperar que ela se torne uma flor exuberante. E detalhe, eu posso ainda fornecer tudo que ela precisa de básico, como terra, água, sol, e ela ainda assim pode morrer se eu não estiver atenta às necessidades subjetivas dela. Como assim, Gi? Que história é essa? Cada planta é diferente. Umas precisam de maior quantidade de água, outras nem tanto. Algumas, como o girassol, precisam de mais sol, outras nem tanto. É preciso mais do que o básico, ela precisa de atenção. E o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? Bom, nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido onde eu quero chegar, né? Assim também acontece com os nossos pequenos, que precisam de encorajamento, de apoio, de cuidado, assim como uma semente de girassol precisa de nutrientes, de água e de cuidados. Agora que você entendeu como utilizar a técnica AEIOU para lidar com as birras, eu quero te contar que eu recebo diariamente mensagens de gratidão dos pais que colocaram em prática essa técnica e em pouco tempo tiveram resultados incríveis em sua casa. Isso me deixa muito feliz, porque foram anos de estudo e dedicação às crianças. Atualmente, a minha agenda está fechada para psicoterapia para novos pacientes. E por entender o quanto essas técnicas que eu ensino aos pais e pratico em casa também são importantes e funcionam, que eu decidi que precisava mostrar isso para o máximo de pessoas que eu pudesse. Esse não é apenas um método, mas também é um estilo de vida. Por isso, eu juntei toda a minha experiência trabalhando em escolas e na clínica e criei um método próprio, o método Girassol, para que você possa se livrar das culpas e entrar nesse processo com profundidade, junto comigo, entendendo passo a passo como implementar e colher os resultados reais com o seu filho. Aprendendo a lidar com as birras e os comportamentos difíceis, como momentos de estresse no mercado, onde ele quer levar tudo e não aceita não como resposta, momento em que ele não aceita fazer as tarefas, arrumar o quarto ou juntar os brinquedos. E além disso, criar uma rotina que realmente funciona e tendo mais tempo para cuidar de você sem carregar nenhuma culpa. E eu vou te explicar agora cada detalhe de como esse método funciona. Este é o método Girassol, onde você irá aprender a lidar com as explosões de raiva e de frustração do seu filho quando ele ouve um não. Saberá exatamente o que fazer em cada momento para ajudá-lo sem se sentir perdida e aflita, te ajudando a administrar situações desafiadoras com segurança. Você pode acessar as aulas sempre que quiser pelo seu celular, notebook, computador ou tablet, no conforto da sua casa ou de onde estiver. Ao se inscrever, você irá receber um e-mail com seu login e senha, onde ficarão todas as aulas e terá acesso imediato ao conteúdo. E o melhor, poderá colocar em prática a partir de agora o método Girassol e começar a colher os resultados ainda hoje. O primeiro passo do método Girassol é se conhecer, saber mais sobre como você tem reagido a momentos difíceis. Aqueles onde a criança faz um berreiro no meio do supermercado porque você disse que não vai comprar o tal do Kinder Ovo. Joga o prato de comida no chão porque não aceita parar para comer. Ou então, quando ela apresenta resistência para juntar os brinquedos e tantos outros comportamentos desafiadores. Você vai descobrir tudo isso a partir de um teste científico, rápido e super fácil. Depois, nós teremos o segundo passo, que é o conhecimento. Antes de mudar, você precisa identificar o que está errado, certo? Depois de identificar o que está errado, precisa saber como seria o certo, não é mesmo? Por isso, nesse tópico, você vai aprender e entender melhor sobre o comportamento, desde o seu até o comportamento do seu filho. Mas como assim? Por que ele age de determinada maneira? Por que ele finge que não te escuta às vezes? Por que ele não te obedece? Por que ele não consegue controlar as explosões de raiva? Você vai entender tudo o que envolve o comportamento. E claro, tudo isso através de estudos científicos. Nada tirado do além ou de apenas experiências vividas. O terceiro passo é a hora da ação. E se me permite, é a hora que eu mais gosto. Digo isso porque costuma ser a hora onde a mágica ganha o efeito principal. Nos passos anteriores, você estava se preparando para agir, mas agora é a hora de agir. Então, nesse tópico, você irá aprender todas as ferramentas que já transformaram o dia a dia de muitas famílias.
e a sua será a próxima. Irá saber exatamente o que fazer quando chegar a hora do banho do seu filho e ele se negar a ir. Hora de dormir, hora de ir para a escola, hora de ir embora do parque, como lidar com as birras no mercado, entre tantos outros momentos que costumam ser o caos. O quarto passo é o momento de avaliar. Nesse estágio, nós iremos avaliar o que funcionou e o que precisa de um olhar mais específico, mais detalhado, e então tentar novas estratégias. Aqui no módulo 1 você vai aprender a como utilizar a plataforma. Então, como você vai poder tirar o melhor proveito do curso aqui no Método Girassol. Aqui no módulo 2 é o módulo dos estilos parentais. Então, aqui você já vai encontrar o teste parental, que é um teste científico, onde você vai, bem rápido, prático, bem intuitivo, e que você vai sair do teste já entendendo qual é o seu estilo parental. Então, como que você tem educado, como você tem criado o seu filho. E aqui tem uma aula de cada tipo de educação. No módulo 3, nós temos todas as aulas sobre comportamento infantil. Esse módulo é extremamente importante porque ele traz o entendimento do que é comportamento. E por que é tão importante aprender isso? Porque todo comportamento você vai ver que tem uma função. E é importante que você saiba o que é comportamento e qual é a função do comportamento do seu filho. Então, por que ele está agindo daquela maneira? Porque sabendo disso, você pode corrigir aquele comportamento de uma maneira muito mais assertiva. Então, aqui também tem exercícios, né? E também tem aula de emoções, para que você aprenda sobre cada emoção e como reagir a cada uma delas. No módulo 4, são estratégias ruins e por que não utilizar. Essas estratégias são estratégias que eu vejo que as famílias utilizam com muita frequência e que não trazem bons resultados, muito pelo contrário, traz prejuízos, né, na vida da criança e no clima da casa. Então eu trago essas estratégias ruins e o motivo de não utilizar cada uma delas e como então seria o jeito correto de agir. No módulo 5 é o SOS Birra. Eu acho que é o módulo mais esperado por todos os pais. Por quê? Porque eu procuro trazer aqui as dificuldades mais aparentes que as famílias presenciam, né, no dia a dia. Então, são situações bem desafiadoras e que a maioria dos pais se sentem perdidos. Então, além da explicação, eu também trago uma encenação de como você deve agir, né? Como você pode agir com a criança. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, aqui eu trago uma situação na hora de juntar os brinquedos, né? E como que é o ideal de fazer aqui com a criança. Então, é toda uma encenação e no final eu explico o porquê que a gente agiu dessa maneira, né? Qual a justificativa para agir dessa forma. Aqui no módulo 6, eu tenho que trazer eu dei o nome de suplementos vitamínicos, né? Porque eu acredito que cada uma dessas aqui, aceitação, autoestima, amor, confiança, é como se fosse vitamina na vida da criança e que todo mundo precisa. Então aqui eu falo sobre os benefícios dessas vitaminas e o quanto vai fazer diferença, né, na vida da criança e como conseguir, né, estimular essas vitaminas na vida da criança, confiança, encorajamento, pertencimento. Além disso, tem aqui os jogos para impressão. Então, tem um link onde você vai poder imprimir todos os jogos para poder brincar, né, aí com o seu filho em casa. Porque o módulo 7 é um módulo sobre conexão e relacionamento. Então, a ideia é que você consiga desenvolver uma conexão com o seu filho e, com isso, ter um relacionamento muito mais saudável dentro da sua casa. Aqui, por último, nós temos o módulo 8, que é a rotina dos sonhos. Então, a gente vai trabalhar sobre a higiene do sono, como você vai conseguir ter uma noite muito mais tranquila, onde o seu filho dorme melhor, tem um sono mais realmente saudável. Aqui no módulo 9, nós temos o desafio da autoestima. Eu criei esse módulo por entender, né, por ver a rotina de muitas mães e é natural, quando a gente se torna mãe, a gente vai deixando muitas vezes o nosso papel de mulher de lado, né? Então, a gente foca tanto em cuidar dos filhos que a gente vai se deixando de lado. E o quanto isso é prejudicial para nós, né? Inclusive para os nossos filhos também, para nossa casa. Porque para que a gente possa cuidar bem deles, nós precisamos estar bem também. Então, esse desafio, ele é focado justamente para desenvolver a sua autoestima, para que você se sinta melhor, se sinta bem. E é um desafio bem prático, onde você vai gastar ali em torno de 15 minutos, meia hora por dia para cuidar apenas de você. Com esse passo a passo, você vai saber exatamente o que fazer para evitar birras, como se jogar no chão do mercado, jogar comida no chão, bater nos coleguinhas, não aceitar sair das telas,
entre muitas outras situações que geram estresse e cansaço. Na maioria das vezes, o que você vê por aí é que só castigos funcionam, que é só por meio dos gritos que você vai ser ouvida, que é só com ameaças que a criança vai te obedecer. Porém, hoje nós vemos através de pesquisas científicas que comprovam que a família é a primeira escola de uma criança. E é em casa que ela aprenderá lições para a vida toda. Então, se em uma casa onde a educação é baseada em gritos, castigos, ameaças ou palmadas, a criança irá aprender que essa é a única maneira de resolver as coisas, se tornando um adulto agressivo, irresponsável, inseguro e incapaz de ter bons relacionamentos. Em contrapartida, se em uma casa há uma liberdade exagerada, onde não há limites e regras, onde não há repreensão, ou seja, a criança faz o que bem entende e consegue tudo o que quer através do choro, da manha, ela também irá crescer um adulto que não sabe ouvir não, que não tem responsabilidade, que não sabe lidar com a frustração, que não consegue encarar desafios, desistindo logo na primeira dificuldade. Eu acredito que você se lembrou de alguém agora que se encaixa no que eu descrevi, que não tem paciência, que é agressivo nos seus relacionamentos com palavras e ações, que ao receber um não emburra e briga, e tantas outras situações desagradáveis. Eu tenho certeza que não é isso que você deseja para o seu filho, mas sim uma criança que sabe ouvir não, que respeita os pais, que respeita os colegas, impondo limites, que tem bom rendimento escolar, que cumpre combinados e compromissos. E é exatamente isso que eu mostro e te ensino como fazer no método Girassol. Mas talvez você esteja pensando agora: Gi, até hoje eu utilizei de castigos e ameaças com meu filho, mas eu quero mudar. Será que vai dar certo? Ou talvez você esteja se perguntando: mas Gi, eu trabalho o dia todo. Isso realmente funciona para mim? Sim, você irá aprender a criar uma rotina da sua casa, para que os momentos que você tem sejam muito bem aproveitados, otimizando a eficácia desse método. Além disso, irá aprender a usar situações cotidianas para colocar em prática o que você vai estar aprendendo no curso. Esse método, ele serve para as crianças de todas as idades? Sim. E digo isso porque o método Girassol irá te ensinar a mudar os seus comportamentos frente aos comportamentos do seu filho. Perceba, esse curso não é para o seu filho assistir, é para você, mãe. Eu estou falando com você, mas é claro que com isso, você e o seu filho irão conseguir colher os benefícios desse método. E o quanto antes começar, mais rápido irá obter os resultados e colher os frutos desse curso. Me sinto completamente perdida. Isso pode ajudar? Sim, o método Girassol tem um passo a passo com início, meio e fim. Eu vou pegar na sua mão e eu irei te conduzir passo a passo, caminhando ali juntas. Você não vai estar sozinha nesse processo. Pode contar comigo. Eu já venho aplicando essas técnicas há muito tempo, tanto na minha casa como na clínica. Toda semana eu recebo mensagens de pais que estão muito contentes com os resultados, dizendo que os seus filhos melhoraram em casa, na escola, as birras diminuíram, estão mais obedientes, têm maior responsabilidade e toda a família está vivendo de uma forma mais harmoniosa e prazerosa. E além disso tudo, você irá ganhar 2 bônus incríveis. O primeiro é a rotina dos sonhos. Uma rotina onde a gente vai trabalhar tudo o que envolve um sono tranquilo. Seu filho vai conseguir dormir bem, através de técnicas que realmente funcionam e que fazem ele realmente descansar. E tudo isso sem birra, sem grito, sem castigo ou ameaças. E o bônus 2 é o desafio da autoestima para você, mamãe. Um guia completo que você poderá ter acesso a qualquer hora do dia e em qualquer lugar para fazer as pazes com a sua autoestima e desenvolver uma relação mais saudável com você e com as pessoas ao seu redor. No método Girassol, você também terá acesso à área de comentários do suporte para que tire suas dúvidas sobre o método durante todo o processo, sempre que precisar. E o terceiro bônus serão encontros semanais ao vivo, com temas específicos e o momento Tira Dúvidas, onde você vai poder trazer as suas dificuldades e nós iremos encontrar uma solução juntas, criando uma rede de apoio e de aprendizado. Então, se você quer começar agora a colher todos os benefícios do método Girassol e contar com o meu total apoio nesse processo, diminuindo as birras e criando um relacionamento mais saudável, sabe? E harmonioso com o seu filho, clica no botão abaixo e faça a sua inscrição. Hoje, o valor mensal de terapia individual comigo é de R$1.000. Porém, no momento, eu estou com a minha agenda lotada.
E foi daí que eu resolvi colocar aquilo que eu aplico na clínica e em casa, aqui no online, e trazer essa oportunidade exclusiva para você. E o valor para ter acesso ao método Girassol completo e também aos bônus da rotina dos sonhos, do desafio da autoestima e o grupo de apoio será de apenas 12 vezes de R$ 29,64 ou R$ 297 à vista. Isso é menos de R$ 1 por dia para ter acesso irrestrito ao método Girassol e poder contar com meu total apoio nessa sua caminhada como mãe, que não é nada fácil. E nem sempre saberemos como lidar. Assim que adquirir o curso, você irá receber um e-mail da plataforma Hotmart com o seu login e senha e terá acesso imediato para colocar em prática o método Girassol e tudo o que eu ensino dentro da plataforma. Quero te dizer mais uma coisa. Eu não quero que você se preocupe com o valor agora. E para que isso aconteça, eu te ofereço uma garantia de 7 dias para o método Girassol. Caso, ao assistir às aulas e colocar em prática tudo que eu ensino dentro do curso, achar que não é para você ou que não se adaptou ao curso ou à metodologia de ensino, é só pedir o reembolso, direto pela plataforma, sem questionamentos e sem enrolação. Portanto, clique agora mesmo no botão abaixo e se inscreva no Método Girassol e comece a partir de agora a colher os frutos de uma educação respeitosa com o seu filho. Um abraço e eu te vejo em breve.